Bom dia, pessoal. Estamos iniciando aqui o nosso webinar, né? Entramos um pouquinho antes para dar as boas-vindas para todos vocês que se inscreveram, que estão aí para participar da nossa aula. Como foi divulgado, né, a gente vai falar um pouquinho sobre nota fiscal, né? Então, sobre as configurações, às vezes as questões de configurar notas fiscais que são diferentes, algumas validações novas que a Cefaz tem feito, operações de revenda, consumidor, indústria, que também muitas vezes pode gerar dúvidas, né? Alterações manuais, às vezes, que são necessárias fazer em impostos e outras questões de consulta, enfim, todas as questões aí relacionadas à nota fiscal eletrônica. A ideia não é ensinar como emitir uma nota, tá? A gente pressupõe que você que está participando já opera no sistema, né? Já sabe como emitir as notas, né? Mas no dia a dia aí às vezes encontra alguma dificuldade de fazer alguma configuração, de emitir alguma nota diferente, ou tem alguma dúvida em algum procedimento relacionado à nota fiscal. Então a ideia é tentar sanar algumas dessas dúvidas, né? Sanar algumas dessas questões para a gente poder também no dia a dia facilitar aí o trabalho de vocês e a gente sabe que questões relacionadas a faturamento muitas vezes pode parar a empresa e pode realmente deixar algum problema com o seu cliente e na verdade não é isso que a gente quer. Então a ideia realmente é que vocês tenham autonomia, né, a maior autonomia possível para poder emitir as notas, configurar aquilo que for necessário, tratar de algumas mensagens que a Cefaz dá e que às vezes o usuário não sabe exatamente o que fazer, né? E aí a gente poder também esclarecer algumas questões nesse sentido. Então a gente vai tratar desses temas hoje, né? Durante essa uma hora. Todas as questões, a comunicação, às vezes alguma dúvida que você tiver, você pode estar colocando aí no Skype webinar.advtech, então se você puder adicionar também esse usuário, né, o webinar.advtech, é importante também para esclarecer alguma dúvida, tá? Dúvidas mais simples a gente vai esclarecer direto aí pelo próprio webinar, e pelo próprio Skype, perdão. E dúvidas que possam ser interessantes para todo mundo, a gente vai reservar um tempo no final dessa apresentação para poder tratar também essa questão de esclarecer para todo mundo. Então, vou reservar uns 10 a 15 minutos no máximo aí no final, a gente vai selecionar as dúvidas mais relevantes e colocar, tá bom, pessoal? Então, a gente, mais um ou dois minutinhos aí, a gente vai iniciar também com, com as explicações e tudo mais, tá? O pessoal aí já tá entrando aí, já está participando, todo mundo aí avisando aí se tá ouvindo, se estão conseguindo também ver a tela. Tem uma opção aí de configuração também que você pode marcar lá se o vídeo não tiver com a qualidade muito boa. No próprio vídeo também tem uma opção de configuração que você pode aumentar a qualidade, tá? Então, todo mundo aí ouvindo, tudo mais. Então, vamos começar? Vamos começar a falar um pouquinho. Eu quero começar falando um pouco
sobre os tipos de saída, né, e as categorias tributáveis. Por quê? Porque, na verdade, a ideia é que o que acontece muitas vezes é que o pessoal tem algumas dúvidas, né, sobre como cadastrar um tipo diferente de nota, alguma opção aí, preciso emitir uma nota diferente, uma nota de bonificação, uma nota de venda para entrega futura, uma nota de consignação, alguma coisa assim, né? E para isso eu preciso fazer uma configuração prévia no sistema para que essa nota seja emitida. A configuração é feita uma vez só, né, para cada tipo de nota, mas às vezes também surge alguma dificuldade. Então aqui no lançamentos, cadastro, básicos, tipos de saída. O que são os tipos de saída? E para quem também não é muito familiarizado, é importante explicar. O sistema ele separa, ele divide os lançamentos em tipos de saída e tipos de entrada, né? Os tipos de saída são todas as saídas diferentes que você pode ter no sistema. Então, venda, bonificação, consignação, qualquer coisa nesse sentido, você tem que diferenciar pelo tipo de saída e fazer o lançamento lá pelo tipo de saída, tá? E aí, aqui no próprio tipo de saída, você vai ter várias opções que vão decidir o que vai acontecer com essa saída. E aí também a questão da nota. Então, eu vou fazer alguns exemplos, né, e explicando, na verdade, quais as opções que normalmente são marcadas e para que serve cada opção ali. Então, a gente vem iniciar um novo cadastro. Vou pegar um exemplo relativamente comum, por exemplo, bonificação, tá? Então, vou cadastrar aqui como se fosse bonificação, tá? Eu vou falar aqui, eu não vou falar de todas as opções, senão a gente vai acabar gastando muito tempo, mas eu vou falar das principais. A principal, uma das principais, essa é venda, tá? Na verdade, esse nome, o ideal é que a gente entenda da seguinte forma. Quando está marcado como venda, significa que os cálculos da nota fiscal, de todos os impostos, serão feitos iguais aos cálculos de uma venda. Que é o que acontece normalmente com uma bonificação, com uma devolução. Os cálculos de impostos, eles são feitos normalmente, há exceções, mas normalmente feitos como cálculos de venda, né? O que muda é o CFOP, às vezes alguns CSTs e tal, mas basicamente o CFOP, tá? Então aqui você tem essa opção venda. Junto com essa opção, a gente normalmente usa essas 4 opções do lado aqui, tá? Que são o ignorar o CFOP da regra dinâmica, o CST ou CCOSN, o CST IPI e o CST PIS/COFINS. O que é regra dinâmica? A regra dinâmica é os cálculos automáticos que o sistema faz de acordo com as opções marcadas. Então, o sistema sabe quando você está fazendo uma venda para dentro ou para fora, para revenda ou para consumidor, se o produto é importado ou não é, né, de acordo com os cadastros, se a sua empresa está no Simples ou não está. Então, o sistema, de acordo com todas as decisões, todas as opções marcadas, ele vai decidir em qual situação cair e fazer os cálculos. E aí, junto com isso, ele vai colocar o CFOP, o CST de IPI e o CST de PIS e COFINS. Só que aí, numa situação de bonificação, por exemplo, eu quero que ele ignore essas informações da regra dinâmica e pegue o que eu colocar. Eu vou informar, eu vou dizer lá quais essas informações que ele vai colocar. Então, eu vou mostrar também lá na categoria tributável como a gente faz para associar isso. Vamos só concluir essa parte aqui do tipo de saída. Importante aqui, ó, tipo de emissão da NFE. Basicamente, a gente tem 3 tipos. NF normal, que é usada para a maioria das notas, a maioria esmagadora. Devolução ou retorno, que é usado só para CFOPs de devolução. E nota fiscal complementar, que é usado só para emissão de nota complementar. Então, por exemplo, nesse caso eu estou cadastrando uma bonificação, então eu vou colocar como NFE normal, tá? Aí algumas outras opções que eu quero falar. Por exemplo, não tem exatamente a ver com a nota fiscal, mas como estamos tratando de tipo de saída, eu acho que é importante colocar também. Por exemplo, um caso de bonificação. Se é uma bonificação, você não vai cobrar do cliente, correto? Você está dando aquele produto para o cliente. Então, nesse caso da bonificação, a gente marcaria como não gerar financeiro. Que aí, automaticamente, o lançamento lá na tela do pedido, ele não geraria financeiro, tá?
Esse é um caso. Uma outra opção que tem aqui é essa opção de não altere estoque. Nesse caso, a gente não marca, porque realmente é uma bonificação, você vai mandar o produto para o cliente. Então, ele vai alterar o estoque. Então, você não pode marcar essa opção. Mas, por exemplo, você marcaria numa venda para entrega futura. Você está fazendo uma venda que você só vai emitir a nota, mas ainda não vai sair o produto. Então, seria um caso ao contrário. Você marcaria a opção de não alterar o estoque, você vai emitir a nota e o produto não vai sair, e não marcaria a opção de não gerar financeiro, porque você tem que cobrar do cliente, entendeu? É apenas um exemplo para a gente entender, tá? Então, nesse caso, eu vou deixar marcado o não gerar financeiro e não marcado o não alterar estoque. E vou salvar. Esse é o primeiro passo, né, do cadastro. Então, eu preciso cadastrar o tipo de saída. Agora, como é que eu faço para associar CFOP, CST, todas essas questões relacionadas ao tipo de saída, né? Eu vou vir em financeiro, cadastros, faturamento, categoria tributável, que é onde eu vou fazer a relação entre o tipo de saída e as opções de CFOP, CST, CST-IPI, CST-PIS e COFINS. Ah, Matheus, por que que isso não é direto no cadastro do tipo de saída? Não seria muito mais fácil? Seria se o sistema não permitisse você trabalhar com várias lojas. Por exemplo, a gente tem clientes, às vezes pode ser o seu caso também, que você tem várias unidades que emitem nota dentro do sistema. E muitas vezes a configuração é diferente para cada loja, para cada unidade, porque às vezes uma está no simples, a outra não está, né? Então, às vezes, a configuração muda. Então, a gente precisa ter um outro cadastro para fazer essa relação do tipo de saída com as suas informações por loja, por unidade. Então, eu vou abrir aqui o cadastro de categorias tributáveis, tá? Gente, importante, muito importante essa questão. Nunca cadastre uma nova categoria tributável. Não tem necessidade. Por quê? Quando você cadastra o produto, a categoria tributável já vai associada como padrão. Então já fica lá associado. O que você tem que fazer? Simplesmente abrir um registro, né? E abrir a categoria que está cadastrada como padrão, né? E aí você vai fazer a relação aqui do tipo de saída com as informações que são necessárias. Então eu vou pegar aqui, bonificação. Aí aqui que vem a questão da unidade. Então aqui você vai selecionar qual a loja que você está fazendo associação. Então pode ser loja 1, 2, 3, enfim. Você pode ter várias lojas, várias unidades cadastradas na sua base de dados, né, que você emite nota, e aí fazer a associação, tá? Então aí a gente vai colocar CFOP dentro e fora, o CST ou o CCOSN. Isso às vezes causa uma certa confusão. Deixa eu pegar um CFOP qualquer aqui. Ah, Matheus, não tem cadastrado o CFOP de bonificação. Então, a gente vai precisar cadastrar esse CFOP. Não preciso sair da tela. Eu posso deixar a tela aberta e fazer o cadastro aqui. Financeiro, cadastros, faturamento, CFOP. Então, eu tenho aqui também, eu faço o cadastro. Vou pegar um exemplo, por exemplo, 5949, que eu sei que é outras saídas, mas só para a gente poder fazer um lançamento. E aí eu lanço aqui como outras saídas. Aí, nesse caso, quando você for cadastrar o CFOP, já cadastra para o de dentro e de fora do estado. Porque aí você já deixa associado bonitinho, né? Já deixa correto a associação para quando você for fazer um lançamento para dentro ou para fora do estado, tá funcionando. Então eu vou colocar aqui o CFOP, a natureza da operação, alguma observação. Nesse caso eu não vou colocar nada, mas às vezes você tem uma observação que tem que sair na nota sempre com aquele CFOP. Posso colocar aqui a observação e o sistema vai mandar na emissão da nota, tá? Eu vou cadastrar o 5949, por exemplo, né? E o 6949. Como saída, tá? São CFOPs de saída. Aqui a gente marca se é saída ou entrada. Então eu vou colocar aqui esse caso, tá? E vou colocar aqui o de dentro do estado e o de fora do estado. Aí o CST. O CST,
sempre vai depender da situação da sua situação, da situação dos produtos. Aí, CST e CSOSN, às vezes causa uma confusão, porque assim, quem está no Simples Nacional não usa CST, usa CSOSN. E quem não está no Simples Nacional usa o CST. Então, se você está no Simples, você pode ignorar o CST, pode colocar qualquer informação, e a importância de colocar o CSOSN correto. Se você não está no Simples, ao contrário, você coloca o CST certinho e o CSOSN pode colocar qualquer informação, tá? Aí o CST, IPI, PIS e COFINS. Uma coisa importante também, que às vezes causa confusão, é assim, todo imposto tem um código de situação tributária. Todo imposto tem um CST, não é só o ICMS. A gente está, muitas vezes, acostumado a achar que só o ICMS tem o CST. E às vezes a gente pega situações de falar, ó, você precisa colocar o CST do IPI, do PIS e COFINS. Aí a pessoa, às vezes, por não conhecer essa questão, fala, não tem. Não, pode não ter o imposto, pode não ter IPI, pode não ter PIS, pode não ter COFINS. Mas o código tem. O código é obrigatório na emissão da nota. Então você precisa levantar com a sua contabilidade, né, com o pessoal que te dá apoio aí nessas informações fiscais, qual o CST do imposto, né, qual o CST do IPI, qual o CST do PIS e o CST do COFINS. Normalmente o CST do PIS e COFINS é igual, tá? Dificilmente eles vão ser diferentes. Eu nem me lembro de alguma situação que tenha sido diferente numa mesma nota ter um CST de PIS e um de COFINS, mas a gente precisa informar. Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Vamos supor que essa nota não vai ter IPI. Então, normalmente, a gente usa o 53, que é saída isenta de IPI, por exemplo. Né? Saída isenta. E o PIS e COFINS também. Vou colocar assim, como 06, que é não incidência, né, de PIS. Aí vou pôr a alíquota 0. Vou colocar aqui o COFINS também 06 e a alíquota 0 de COFINS. E aí a gente deixa assim, sempre tem que colocar a alíquota, tá, de PIS e COFINS, mesmo que seja zerado, tá? Se tiver o PIS e COFINS, você vai colocar a alíquota. Né? Você vai colocar a alíquota de PIS e a alíquota de COFINS para sair nessa nota fiscal, tá? E aqui a gente tem uma porcentagem de diferimento, que às vezes acontece quando o produto tem diferimento, quando o produto não, né? Quando a operação tem diferimento. Né? Normalmente são operações que são feitas por industrialização. Normalmente tem diferimento quando você manda uma nota de um produto para ser industrializado. Né? Vira e mexe, aparece um diferimento nesses casos aí, que o CST normalmente é 51%, e aí o diferimento normalmente é 100%, mas aí precisa ver caso a caso. Bom, coloquei todas as informações, clico na setinha vermelha, ele vai cair aqui para baixo. E aí, no momento que eu fizer um lançamento, ele vai utilizar essas informações que eu coloquei aqui, tá? Então, essa associação é importante. É importante toda vez que eu tiver uma saída nova. Minha sugestão, já sei as notas que emito, já sei as notas que normalmente eu emito. Dificilmente aparece um tipo novo. Acontece. Acontece de aparecer uma nota que eu nunca emiti. Ok. Mas normalmente você já sabe as notas que você emite no dia a dia, mesmo que esporadicamente. Minha sugestão é fazer um levantamento dessas notas e já cadastrar os tipos de saída e já fazer associação com a categoria tributável. Porque aí no momento que você for fazer o lançamento e emitir a nota, já fica tudo pronto, já fica tudo correto, né? Dúvidas também o pessoal do departamento de suporte vai estar sempre à disposição para esclarecer, né? O importante é manter essas informações cadastradas e sempre levantar as informações corretas. Muitas vezes, na hora de fazer essa associação, você não tem todas as informações, você não sabe. E a gente também não pode se comprometer em passar, por quê? Se a gente sabe os padrões que normalmente são usados, mas às vezes no seu caso, na sua empresa, tem alguma diferença, alguma questão que precisa ser destacada ou não, e aí você faz uma emissão com uma informação incorreta, você pode ter problemas lá na frente. Então a melhor pessoa para te indicar é o contador ou alguém da contabilidade que te fala, não, essa nota tem que ser dessa forma, tá? Então é importante aí
sempre levantar essas informações da maneira mais correta possível. A gente sabe que questões de impostos no Brasil são muito complexas, né? E a gente também está sempre sujeito à fiscalização e tudo mais, sobretudo com relação a aí, quando apareceu aí a nota fiscal eletrônica, né? Muito mais fácil aí do governo tá verificando algum problema, alguma divergência, alguma coisa errada que você emitiu, às vezes não por questão que, eu vou fazer errado, mas por desconhecimento mesmo. Então é importante também ter as informações corretas, fazer as emissões da forma correta, tá? E aí, para fazer o lançamento, vou simular aqui, isso é uma questão já que eu acredito que a maioria deva saber, mas eu vou lá fazer um lançamento de uma venda, né, como bonificação, né? Então eu vou colocar aqui como nova venda, e aqui eu vou tirar o tipo de saída e vou selecionar o que eu quero, bonificação. Daqui para baixo é tudo igual. Então eu vou selecionar o cliente, aqui vou colocar um cliente 1, vou colocar vendedor, o prazo de pagamento, o tipo, a transportadora e vou colocar os produtos. Aqui é tudo da forma como você fazer um lançamento de uma venda normal, né? Mas eu estou usando um tipo de saída bonificação, que vai baixar o meu estoque e que não vai gerar o financeiro. Foi dessa forma que eu cadastrei lá, né? Então isso serviria para, por exemplo, consignação, serviria para uma amostra grátis, serviria para outros tipos também, né? Vou clicar para gerar o financeiro. Não vai, porque nesse caso a gente marcou que não era para gerar o financeiro. Então mesmo que você clicar ali no cifrão, não vai trazer, ele nem vai abrir a tela, não vai acontecer nada, né? E aí, o que vai acontecer aqui com relação à nota fiscal? Eu vou abrir aqui a tela nota, não vou emitir a nota, mas até para a gente não se estender tanto, mas eu vou abrir a tela da nota e vou mostrar para vocês que o CFOP não veio de venda, por quê? Porque eu fiz a associação na categoria tributável e marquei para vir esse 5949. E aqui também, nas informações de CST, PIS, COFINS e IPI, ele pegou exatamente o que eu associei lá na categoria tributável, tá? Então é importante ter essa questão aí, tudo certinho, para na hora de emitir a nota ter o menor trabalho possível e menor quantidade de rejeições que a Cefaz pode apresentar, tá? Eu vou fazer um outro caso, só para esclarecer uma outra situação. Então eu vou cadastrar aqui uma opção de devolução, tá? Tipo de saída. Então eu vou dar um novo, tá? Então eu vou colocar aqui como devolução cliente, por exemplo. Vou selecionar o tipo de emissão como devolução, lembra que é diferente, né? Vou colocar como é venda, porque, de novo, nota fiscal de devolução faz os cálculos iguais os cálculos de uma venda. Então, vou marcar como é venda. Só que nesse caso, eu vou colocar aqui, quantidade dos produtos como negativo. Por quê? Porque você não está... O produto não está saindo, o produto está entrando. Você está recebendo a mercadoria do cliente de volta. Então, na hora de fazer um lançamento, ao invés de dar saída lá pela tela de vendas, ele vai dar a entrada, tá? E aqui eu vou marcar para ignorar só o CFOP. Por que eu vou marcar para ignorar só o CFOP? Porque numa nota de devolução é tudo igual. Se os impostos normalmente são iguais, o CFOP só que muda. CST de PIS, COFINS, IPI vai ser igual de uma venda. Então, nesse caso aqui, é só isso. E vou marcar a opção de devolução. Por quê? Vocês vão entender daqui a pouquinho. E aí vou fazer a associação lá na categoria tributável. Então, vou colocar como devolução. Vamos cadastrar aqui um CFOP de devolução para facilitar. Vou colocar como 1202, devolução. Só que aqui é entrada, não é saída. É entrada. Porque eu estou devolvendo, né? 2202, que seria para fora. E aqui vou fazer a associação. Dentro do estado, fora do estado. O resto nesse caso não importa. Vou deixar do jeito que está. Por quê? Porque eu marquei lá no cadastro do tipo de saída para ignorar só o CFOP, lembra? O resto é tudo igual. Então ele vai fazer todos os cálculos iguais aos da venda.
O importante é só o CFOP. O resto eu vou deixar preenchido aqui, mas só para ele conseguir incluir, tá? Então, vamos lá. Devolução cliente eu cadastrei. Agora eu vou fazer um lançamento. Ah, Matheus, eu preciso, quando for lançar uma devolução, lançar todos os pedidos, todos os itens do pedido de novo? Não, não precisa. Por isso que a gente marcou no tipo de saída a opção devolução. Eu vou escolher o meu cliente, né? E vou clicar aqui nesse penúltimo botão, que parece um equalizador, e vou clicar nessa opção importar para devolução. Pode ser que isso não esteja habilitado na sua tela. Não tem problema. Você só abrir um chamado para a gente no suporte, que a gente habilita essa função de importar para devolução. Por quê? Porque facilita muito. Eu vou clicar aqui e atualizar. Ele vai trazer todas as vendas daquele cliente. Eu posso pesquisar pelo número do lançamento, posso pesquisar pelo número da nota e pela data também. Aí eu vou escolher, sei lá, essa venda 11 aqui. Ele vai trazer os itens. Eu posso fazer uma devolução parcial, por exemplo, a quantidade que eu vendi era 5, eu quero devolver 10, desculpa, eu quero devolver 5, ou eu posso clicar com o botão direito e marcar todos. Ele marca todos os itens para devolver a quantidade total. E aí eu vou fechar. Não precisei lançar o item. Eu só importei de uma que já existia. E aí, mesma coisa, vou finalizar e vou salvar. Note aqui que a quantidade está como menos 10. Percebeu? Por quê? Porque ele está dando entrada no estoque. É uma devolução que o cliente está fazendo para mim, tá? Isso vai sair como devolução nos relatórios de movimentação. Se você pegar uma movimentação detalhada, vai sair como devolução, tá? E aí eu vou... Ah, Matheus, e o devolução vai gerar financeiro? Não necessariamente. Você tem duas opções aí para devolução, né? Você pode gerar um crédito para o cliente, então eu vou clicar aqui. Então ele vai me dar duas opções. Eu quero gerar um crédito de R$300, que é o valor, né? Ou eu posso fazer o pagamento para o cliente. Eu posso clicar aqui e fazer o pagamento. Se eu clicar aqui em fazer pagamento e der um OK, ele vai abrir a tela do financeiro para eu fazer o lançamento de saída do valor. Se não, eu posso gerar o crédito e dar um OK. Ele não vai abrir a tela do financeiro, mas nesse cliente aqui, se eu clicar aqui nas informações adicionais, eu passo a ter um crédito de R$300, que pode ser usado futuramente, tá? Eu sei que essa questão não tem exatamente a ver com nota fiscal, mas é um processo que é importante, que acontece com relativa frequência, e o sistema te dá essa opção de importar, de gerar os créditos, e às vezes muita gente não sabe, desconhece, né? Essa funcionalidade, tá? Então essa questão da devolução. E aí também, se eu fosse emitir a nota, aí eu tinha que desmarcar uma opção lá, para ele não deixar eu emitir sem o financeiro, que é um bloqueio, né, do sistema, né? Mas ele vai jogar o CFOP que eu selecionei e o resto tudo igual, tá? E por último aqui, nessas questões de tipo de saída, eu quero falar um pouco da nota complementar, que não tem segredo nenhum. Você vai emitir uma nota complementar, a nota complementar, a Cefaz permite que você faça o que você quiser nela. Não tem quase nenhuma validação numa nota complementar, tá? Então, eu vou cadastrar um tipo NFE complementar, por exemplo. Você pode pôr o nome que você quiser. O importante aqui é que aqui, no tipo de emissão, você tem que selecionar como nota complementar, tá? E o restante, você pode marcar como venda, para ele fazer os cálculos iguais aos da venda, ou não, né? Ou deixar padrão, e pedir só para ignorar aqui as opções para fazer a associação na categoria tributável. E aí faz o lançamento como nota complementar. Então a nota complementar, ela normalmente é usada para mandar um complemento de algum imposto que você esqueceu na outra nota. Então ela não faz nenhum tipo de validação, no sentido, você está mandando o valor do imposto, mas não está mandando a CST correta, ou não está mandando a base, ou a base não bate com o valor do imposto. Não. A nota complementar não faz nenhum tipo de validação, tá? A única questão que eu vou explicar aqui, eu vou marcar para não gerar financeiro e não alterar o estoque, né? Eu vou fazer uma associação aqui como nota complementar, vou colocar como CFOP de venda mesmo, só para a gente fazer um lançamento e eu mostrar uma informação importante para vocês. Então fiz aqui a associação, tá?
Vamos lá. Vou fazer um lançamento como nota complementar. Vou colocar o cliente padrão aqui. Vou colocar um produto também. Vou colocar, sei lá, R$0 aqui, não me importa. Questão. Que não é o valor do produto que eu quero corrigir, tá? E aí vamos fazer o lançamento da nota. Só para eu explicar uma questão importante no caso da nota complementar, que também vai servir para a nota de devolução. Aí eu já explico para os dois casos, tá? Vamos para a tela da nota fiscal. O que a nota complementar e a nota de devolução vão te obrigar a colocar? NFE referenciada, que é a chave da nota original. Então você emitiu uma nota que esqueceu o ICMS, por exemplo. Aí você vai emitir uma nota para complementar aquele ICMS. Você precisa dizer de qual a chave da nota principal. Se for uma nota que você emitiu, então eu posso clicar em pesquisar, por exemplo, e aí encontrar uma nota que eu emiti para aquele cliente, né? Eu posso navegar aqui pela data e tudo mais. Só pedir para repetir onde a nota complementar. Onde foi saída. E aí fechar aqui a tela. Então eu estou aqui, seleciono a nota que eu quero e fecho a tela. Ele vai trazer a chave aqui embaixo. E pode ter mais de uma chave, né, no caso. No caso da nota complementar, nem tanto. Mas na caso da nota de devolução, normalmente, às vezes, o cliente pode estar te fazendo uma devolução de várias notas. Você vai emitir uma nota com várias notas, né? Então é importante aqui a questão da chave. Se você não colocar a chave, na hora de você emitir a nota, a Cefaz vai dizer, ó, nota complementar sem chave, tá? O pessoal pediu, só para repetir aqui, onde eu informei que a nota é uma nota complementar no tipo de saída, tá? Então eu vou voltar aqui no tipo de saída e abrir o tipo de saída nota fiscal complementar que eu coloquei, tá? Ó, pessoal, aqui, ó, no tipo de emissão da nota, tá vendo? Tipo de emissão da nota, você tem 3 opções: devolução, nota complementar e normal. Então aqui você seleciona nota fiscal complementar, tá? Aqui que define que essa nota é uma nota complementar. Posso escrever, aqui em cima na descrição do tipo de saída, eu posso escrever o que eu quiser, porque essa questão é uma questão de controle interno, a descrição do tipo de saída. É para ficar mais fácil para você fazer o lançamento, né? Não importa, isso nem sai na nota. É só um controle interno mesmo. O importante é marcar aqui que o tipo de saída é nota complementar. O tipo de emissão, desculpa, é nota complementar. Ok, pessoal? E aí lá na nota complementar, vou dar um outro exemplo aqui, eu posso corrigir o que eu quiser. Então, a nota complementar pode sair com valor total zerado? Pode. Pode sair com total zerado? Pode. Por exemplo, eu quero corrigir só o ICMS. Então, eu venho aqui no valor do ICMS, eu esqueci de mandar um ICMS de R$100, por exemplo. Então, eu coloco aqui R$100, e no total também, né? Essa é a única validação que ele faz, né? A soma dos itens com o total. E aí eu mando a nota só assim. O valor do ICMS e com o total da nota zerado, com o total dos produtos zerado, não importa, né? O importante é fazer a correção daquilo que você quer e ele não vai fazer nenhum tipo de validação nesse sentido, tá, pessoal? Quero falar um pouquinho também agora. Então a gente falou de tipos de saída diferentes, falou de devolução, né, de nota complementar. Quero falar um pouquinho agora de algumas validações que a Cefaz tem apresentado nas últimas notas técnicas, tá? E que às vezes também tem causado algumas dificuldades com relação à emissão da nota, tá? Eu vou pegar um exemplo que eu já deixei gravado aqui. Então, por exemplo, eu estou emitindo uma nota aqui para Goiás, por exemplo. Vamos pressupor que a gente está em São Paulo. Eu estou emitindo uma nota para Goiás, ou seja, para fora do estado. E marcado como contribuinte isento. Essa nota não vai ser emitida, tá? A Cefaz vai te dar uma rejeição dizendo que a Cefaz do destinatário não permite contribuinte isento de inscrição estadual. Isso é uma validação nova, e são alguns estados que bloqueiam essa
essa emissão de nota de fora como contribuinte isento. Ah, mas o cliente ele é isento de inscrição estadual. Aí você vai ter que provavelmente emitir a nota marcando como não contribuinte, entendeu? Porque é uma questão que a Cefaz do destinatário bloqueia. Não é nem uma questão do sistema e nem da Cefaz que envia a nota, tá? A gente tem no Brasil uma questão muito forte, que é uma questão de guerra fiscal entre os estados, né? Então, o que eu imagino nesse caso que deva acontecer é que alguns estados, eles não querem que determinadas empresas, que as empresas do estado comprem produtos de fora do estado para revender, né? Então, sei lá, você vai emitir uma nota para revenda como contribuinte isento, ele não vai deixar, né? Se o cara for contribuinte ICMS, se ele pagar ICMS, tudo bem. Então você vai poder emitir aqui como contribuinte ou como não contribuinte, tá? Mas se for como não contribuinte, tem que ser como consumidor final, que é uma outra coisa que eu vou explicar já já. Então são validações aí que a Cefaz tem feito, tá? A lista dos estados que não permitem isso, depois a gente vai passar, podem ficar tranquilos, tá? Que tá também na nota técnica da Cefaz, tá? Uma outra validação que eu vou mostrar aqui também, que a Cefaz já tem feito, é o seguinte. Esse caso, o que eu fiz? Veja aqui na tela da venda atrás, que eu deixei o cliente marcado como revenda. Correto? Só que aqui no indicador da IE, eu deixei ele marcado como não contribuinte. Essa nota também não vai passar. Ele vai te dizer que a operação como não contribuinte deve indicar consumidor final. Então, assim, você vai emitir uma nota para não, tem que ser para consumo. Se marcou revenda e marcou não contribuinte, não vai passar. Se for revenda, tem que ser contribuinte ou contribuinte isento para dentro do estado ou os estados que permitem isso, tá? Se for consumo, se for não contribuinte, tem que ser consumidor final, tá? Uma outra situação aqui, que eu também já deixei pronto para a gente discutir e para eu explicar para vocês essa questão das validações da Cefaz. Marquei esse cliente como consumidor final, esse caso aqui da venda 3, marquei como consumo. E o CSOSM dele está como 101, não vai passar. A 101 significa que dá direito à permissão de crédito, né, o CSOSM, né? Só que o cliente é consumidor final, ele não tem que se... não faz sentido um cara que está comprando para consumir se valer do crédito que essa nota poderia dar para ele. Então, consumidor final, tem que ser 102, né? Ou 400, que é isento, alguns que ele permite. Mas 101, por exemplo, ele já não permitiria. No caso de Simples Nacional, no caso que quando a empresa, se você não está no Simples, ele só permitiria emitir para consumidor se fosse 00, 20, 40 ou 60. Não se preocupe em decorar isso. Depois a gente também vai encaminhar, tá? Eu estou apenas colocando algumas questões de validação que a Cefaz tem feito e que tem ocasionado problemas aí nas emissões do pessoal no geral, tá? Uma outra rejeição aí que a Cefaz tem apresentado, que também tem acontecido bastante, para notas fora do estado, a gente tem a alíquota de ICMS, ela tem que ser 7 ou 12, dependendo do estado, se o produto for nacional, ou 4% se o produto for importado. Qualquer alíquota diferente dessa, 17%, 18% de ICMS, 25%, seja lá a alíquota que for, nota para fora do estado, a Cefaz não vai permitir a emissão. Então, se o seu produto é importado para fora do estado, tem que ser 4%. E se o seu produto não for importado para fora do estado, tem que ser 7 ou 12, dependendo do estado de destino, tá? E uma outra rejeição última que eu quero comentar é a questão do SEST, tá? Que é uma validação que a Cefaz já está fazendo, mas ainda não está obrigando. Vai ser obrigatório a partir de outubro, tá? Eles adiaram isso.
O SEST, ele é um código da situação tributária, da substituição tributária, perdão. Um código da substituição tributária. Então, se o seu produto é sujeito à substituição, ou seja, se você emite nota com substituição porque você importa ou fabrica, ou se você comprou o produto com substituição e na saída emite dizendo que teve uma substituição, a partir de outubro você será obrigado a informar o SEST. Essa informação fica no cadastro do NCM. Então, eu vou abrir aqui, financeiro, cadastros, faturamento, NCM. Vou pegar um NCM qualquer, e aqui em adicionais, a gente tem o SEST, que é um número com 6 dígitos, que existe uma tabela, né, da Cefaz por NCM dizendo qual é o SEST que você tem que colocar. Ah, Matheus, eu não faço nota com substituição tributária. Tá bom, então não se preocupa com isso. Mas se você emite nota com substituição ou produto que foi sujeito à substituição, a partir de outubro você será obrigado a informar o SEST, tá? Então é importante também já se preparar, já levantar essa lista com a contabilidade, ou você pode mandar os seus NCMs, né, que você tem cadastrado para a contabilidade, e pedir, olha, eu preciso do número do SEST, o código do SEST, para esses NCMs para eu cadastrar no meu sistema, tá? Para também não ter problema, não travar a sua emissão de nota a partir de outubro, tá? É importante também já se preparar nesse sentido, ok? Uma outra coisa que eu quero comentar, que às vezes causa alguma dificuldade, são essas 3 opções aqui na tela de venda: revenda, consumo e indústria. O que é isso? Para que o seu cliente está comprando? Para que o seu cliente está recebendo aquela nota? Se ele vai receber, se ele está comprando o seu produto para revender, é revenda. Se ele está comprando o seu produto para consumir, para uso e consumo, para usar lá na empresa dele, é consumo. Se ele está comprando o seu produto para industrializar, ou seja, ele vai fazer alguma modificação no seu produto e vender depois, ou ele vai usar o seu produto para produzir uma outra coisa, para montar um outro produto para depois vender, aí você coloca como industrialização. Isso é muito importante e não pode ser ignorado, porque influencia nos impostos, tá? Um exemplo clássico: cliente consumidor final não tem destaque de substituição tributária, por exemplo, se você tem a substituição, né? Então, marquei como revenda, mas era consumo. Marquei como revenda, tá calculando substituição. Pô, mas não era para calcular. Tá marcado como revenda, era para ser consumo. Ou ao contrário. Ah, Matheus, eu tenho uma nota aqui que tem que calcular substituição, mas não está calculando. Pô, já olha lá, primeira coisa, se o cliente está marcado como revenda. Se você deixou cadastrado tudo certinho, mas não está calculando, às vezes ele pode estar marcado como consumidor, né? Ou indústria também, que indústria também não paga substituição tributária, né? Consumidor e indústria é muito parecido, né, a tributação no geral. Tem algumas diferenças nas alíquotas de ICMS, tá? Dependendo do caso. E também, às vezes, tem, no caso de indústria, como eu já disse anteriormente, às vezes tem diferimento, às vezes você tem que usar o CST 051 nos casos de indústria, tá? Uma outra coisa que eu quero comentar são alterações manuais em impostos, tá? Eu vou desmarcar o meu cadastro aqui como simples, só para ele calcular imposto aqui para eu explicar uma coisa para vocês, tá? Ali eu tava trabalhando como Simples Nacional, operando, né, no sistema como Simples Nacional, e agora eu quero operar de outra forma, operar normal. Só para fazer o cálculo aqui para eu explicar. Então vamos imaginar essa situação. Salvei aqui uma situação de venda que calculou para mim 18% de ICMS, calculou PIS, calculou COFINS. Aí, por algum motivo, eu tenho que mudar a alíquota de ICMS. Mas é só nessa nota. Não quero fazer nas outras notas. Por algum motivo, é só nessa nota. É para isso que tem essa opção manual aqui, tá vendo? Você marcou essa opção manual e salvou o pedido,
ele vai permitir que você altere qualquer informação de imposto relacionado a essa nota. Às vezes você precisa liberar uma nota rápido e teve uma situação pontual que não foi configurada previamente. Ah, Matheus, quando eu faço a nota para determinado cliente ou com determinado produto, a alíquota é diferente porque tem uma resolução, porque tem uma regra, porque tem uma situação aí que a contabilidade me passou. Às vezes é uma questão que precisa ser analisada pelo nosso departamento para fazer uma configuração. Mas você precisa emitir a nota logo, preciso liberar essa nota. Então, até lá, o que você pode fazer? Marcar como manual e mudar. Ah, não é 18, é 20, sei lá, um exemplo. E aí aqui o ICMS é 3 mil, por exemplo, né? Desculpa, 3 mil. Que seria 20% dos 15 mil, por exemplo. Então, posso fazer isso, né? Posso fazer isso e aí o sistema vai mudar aqui nos totais também, e aí você emite a nota alterando aquilo que você quer, né? Já deixa gravado certinho, altera a informação que você quer, né? Ou, sei lá, eu quero... Essa nota não tem PIS e COFINS, e por algum motivo calculou, mas eu preciso liberar logo. Ah, zero. Vamos zerar o PIS, vamos zerar o COFINS, e aí depois eu vejo lá com o pessoal da DV o que tem que fazer para ele sempre ficar zero nesse caso. Então, por exemplo, esse caso aqui, tinha PIS e COFINS, zerei. ICMS era 18, coloquei como 20. Salvei, vai acatar, vai deixar da forma como eu coloquei. Por quê? Porque está marcado como manual a opção, tá? Então é importante também se atentar para essa questão, que às vezes é uma opção que pode resolver o seu problema pontualmente, e aí depois você tratar para resolver, configurar para ficar correto depois, né? Porque de novo, né, como eu expliquei anteriormente, as questões de impostos no Brasil são muito complicadas. Tem muita regra, mas também tem muita exceção. Então, muitas vezes, você não consegue esgotar todas as possibilidades no período de implantação, né? Ou às vezes aparece alguma outra coisa que precisa ser configurada, né? Aparece uma lei que foi divulgada mês passado e você tem que emitir uma nota, ou foi divulgada ontem, você nem sabia, né? Então, às vezes, também tem essas questões, tá? Então, é importante também tratar disso daí, tá? Tem um outro caso, tá, que eu quero comentar. Agora eu quero falar de algumas coisas mais relacionadas à nota, assim, coisas um pouco mais simples, mas que também podem ajudar bastante no dia a dia. Como que eu mudo o número de uma nota? Ah, Matheus, a nota que eu quero não é a 1002, é a 1003. Tá bom, clica com o botão direito, alterar o número da nota. E aí eu posso colocar 1003. Importante aqui, essa alteração de nota, ela é logada, tá? Ela fica gravada internamente. Que número que estava, para que número que foi alterado, que usuário fez e quando fez. Isso é importante, porque às vezes você fala, pô, mas o número da nota mudou aqui sozinho. Então, vamos olhar se ninguém mudou propositalmente, tá? Então é importante também essa questão. Então aí eu mudo o número aqui para 1003 e emito a nota. Quando mudar um número de nota, normalmente, a gente orienta em duas situações. Às vezes, tem clientes que faz algum tipo de nota fiscal por fora do sistema, no emissor do Cefaz, por exemplo, tá? E aí você tem que avançar o número aqui quando você for fazer a próxima nota no sistema, tá? Uma outra situação que acontece é o seguinte, e isso acontece com relativa frequência, e é até bom explicar um pouco por que isso acontece. Às vezes você foi emitir uma nota, demorou um pouquinho, deu duplicidade de NFE. Por que isso acontece? Vários fatores influenciam para uma duplicidade. O que a gente precisa entender é que quando você emite uma nota, ou você clica aqui no botão enviar, várias coisas estão em jogo. O sistema, a sua internet, a sua rede, a recepção do servidor da Cefaz, tudo isso, porque o que o sistema faz? Ele manda uma requisição para a Cefaz, então depende do sistema, depende da rede, depende do certificado digital, depende da internet, e aí ele devolve a requisição, a Cefaz devolve a requisição dizendo se está tudo certo, se não está, se tem que fazer alguma coisa. Quando dá duplicidade, o que aconteceu? Você mandou essa requisição para a Cefaz e por algum motivo parou o processo no meio do caminho e o sistema não recebeu a resposta. Mas a nota está lá, está confirmada.
Então, o que você faz? Não precisa de desespero. O cliente está aqui, eu preciso dar essa nota para ele. Não tem problema. Avança o número e emite uma outra nota. E aí já abre um chamado para a nossa equipe de suporte, que o pessoal vai fazer a conexão e vai confirmar aquela nota que ficou. Mas se a nota for igual, não tem problema, você cancela. Por isso que é importante abrir o chamado no mesmo dia. Porque eu quero falar de uma outra coisa agora que é importante. Cancelamento de nota. Prazos de cancelamento de nota. Por lei, por nota técnica da Cefaz também, você tem 24 horas para cancelar uma nota sem nenhuma multa, tá? E são 24 horas mesmo, tá? Não eu emiti uma nota agora, por exemplo, 10h46 do dia 20/7, eu tenho até as 10h46 do dia 21/7 para cancelar essa nota. Às 10h47 já passou o período. Se passar o período, o que acontece? Você ainda tem 7 dias para cancelar essa nota, pagando uma multa de 1%. Aí você fala, Matheus, eu nunca paguei multa de 1%. Eu também nunca vi ninguém pagar multa de 1%. Essa é uma informação que seria interessante confirmar com a contabilidade se a Cefaz de fato tem aplicado isso. Porque é comum as pessoas cancelarem uma nota depois de 24 horas e eu nunca vi ninguém me falar que pagou uma multa por causa disso. Mas assim, tá lá na nota técnica. A Cefaz fala que vai cobrar. Então pode ser que apareça uma cobrança. Então é importante já resolver isso logo. Matheus, passou 7 dias, o que eu faço? Não dá mais para cancelar a nota. Não tem como. A Cefaz não permite cancelamento de nota depois de 7 dias. Aí você tem que fazer ou pedir para o seu cliente fazer uma nota de devolução, ou você mesmo emitir uma nota de devolução para uma matar a outra em termos de impostos, né? Então tem que fazer essa questão da nota de devolução, tá? É importante nesse sentido aí. Essa questão do cancelamento. Como que eu faço para cancelar uma nota? Aqui em lançamentos, nota fiscal, abrir tela de consulta, você tem uma tela de consulta de notas com várias opções. Várias opções relacionadas à nota. Então você pode visualizar uma nota. Então eu posso clicar aqui, né? Eu posso clicar aqui e pedir para visualizar uma nota que eu já emiti antes, né? Para verificar se está tudo certo, se tem alguma informação. Eu posso... Então tá aqui, está visualizada a nota. Eu posso imprimir direto. Eu não quero visualizar, eu quero imprimir a nota direto. Eu quero, né, já mandar para a impressora. Então eu tenho esse botão imprimir, que ele não visualiza. Lá da visualização você consegue imprimir, mas às vezes você não quer visualizar, você já sabe que está tudo certo, você quer imprimir. Então eu vou lá e mando imprimir também. Eu posso marcar uma nota e mandar ela por e-mail. Então eu posso clicar aqui. Aqui eu tenho duas opções. Enviar NF selecionado ao cliente, que ele vai mandar só a nota que você selecionou, tá? Ou essa opção e-mail, enviar notas agrupadas, que serve para você mandar para a sua contabilidade, tá? Então só que ele vai vai mandar todas as notas que estão no filtro, tá? Então, eu vou fazer um filtro aqui, por exemplo, nós estamos em julho, vou fazer o filtro no dia 1º de agosto, de 1/7 a 31/7. Vou atualizar todas as notas, vou clicar em e-mail e pedir para enviar as notas agrupadas para contabilidade. O sistema vai fazer um arquivo zipado com o DANF e o XML e vai mandar todas as notas para a sua contabilidade ou para você também. Às vezes você quer mandar para o seu próprio e-mail para guardar, enfim. Tá? Aí para cancelar a nota você tem essa opção cancelar. Você seleciona aqui, tem a opção cancelar. Você precisa dar um motivo e aí ele faz o cancelamento. Inutilização. Para que serve uma inutilização? Matheus, perdi um número. Como assim? Não sei, pulei, me equivoquei na hora de mudar o número da nota, ou não sei o que aconteceu no sistema. Esse número não existe no sistema. Tudo bem, nada de pânico. Vamos inutilizar esse número. Então eu clico aqui em inutilizar, coloco uma faixa, né? Então eu posso, eu quero utilizar da 1004 até a 1005, até a 1010, ou só a 1004 mesmo, da 1004 a 1004. Põe uma justificativa e inutilizo. O que vai acontecer? Ele vai ficar, esse número vai ficar inutilizado lá na Cefaz, né? Você vai estar avisando para a Cefaz que esse número pulou, que você não sabe o que aconteceu com ele, você vai dar uma justificativa, e também lá na pastinha do XML vai gerar um XML de uma nota inutilizada. Ele não vai gerar um DANF, é claro, porque não tem uma impressão,
mas vai gerar um XML de inutilização, tá? E aqui também uma última opção importante nessa tela é a carta de correção. Preciso fazer uma carta de correção. E aqui vale um adendo da diferença entre carta de correção e nota complementar. Você pode fazer a carta de correção para quê? Para corrigir qualquer coisa que não tenha a ver com valores ou dados essenciais da nota. Por exemplo, você não pode fazer uma carta de correção para dizer que você emitiu a nota para o cliente errado. Não faz sentido, né? Você não pode fazer uma carta de correção para dizer que você não colocou um imposto que deveria ser colocado. Para essa questão do imposto, você faz uma nota complementar, tá? Para que você faz uma carta de correção? O endereço de entrega estava errado. Então eu vou informar lá. Eu esqueci de colocar uma observação de um artigo que tinha que ir. Eu coloquei uma informação incorreta ali no CFOP, era para ser um e foi outro. Essas coisas você pode corrigir por carta de correção, né? Então você clica aqui numa carta de correção e coloca, ele vai trazer a chave já, o protocolo da nota, o número bonitinho, e você escreve o texto, né? Sei lá, endereço de entrega correto. E aí você coloca o endereço do cliente e manda enviar. Quantas cartas de correção você pode emitir para uma nota? Até 30. Só que só vale a última. Então, emitiu uma carta de correção, putz, não era isso. E agora? Não tem problema, selecione e manda outra. Você vai sempre ficar valendo a última, né? Quando você emite uma carta de correção, o sistema também gera um XML e gera um arquivo PDF nas pastas. E você pode visualizar por aqui. Percebe que essa coluna CCE aqui, ó, a terceira coluna da consulta, mostra se teve alguma carta de correção ou não. Por que está mostrando um? Porque eu só fiz uma. Se eu fizesse outra, ele mostraria 2, 3, 4, enfim, quantas fossem. E aí, se eu visualizar uma nota que já tem uma carta de correção, o que o sistema faz, tá? Ele vai visualizar a nota primeiro. Essa aqui é a nota, legal. E aí, a hora que eu fechar, ele visualiza a carta de correção, tá? Então, aqui, eu coloquei como testes e tal, e aí ele visualiza aqui a carta de correção também, tá? Uma outra situação também que eu quero comentar com vocês é a nota denegada, tá? Às vezes eu vou emitir uma nota e dá que aquele número de nota foi denegado. O que é isso? Isso acontece quando o seu cliente, o CNPJ que você está emitindo a nota, está com algum problema no fisco. E a Cefaz não vai deixar você emitir nota para esse cliente. Não deixa, ele bloqueia. Aí o que você tem que fazer? Avançar o número e seguir com as emissões. Por quê? Porque aquele número também já ficou lá como denegado. E o sistema também já gerou um XML na pasta de nota denegado, tá? Então você não pode fazer uma nota que não seja denegada, para um cliente que já esteja denegado, tá? Ou você liga para o cliente, resolve, explica a situação, às vezes ele mudou de CNPJ, enfim, são várias situações, tá? Outras questões que podem ajudar também, pessoal, que são possíveis de configurar no sistema, e a gente está à disposição para isso, são alguns alertas, tá? Então, por exemplo, às vezes você quer saber, sempre você quer olhar aí o acumulado das notas emitidas no mês. A gente pode configurar um alerta para você, e você receber diariamente, ou você receber uma vez por semana, o valor total das notas que foram emitidas no mês, tá? Então você consegue lá ter essa informação no seu e-mail, a gente pode configurar esse alerta e mandar para você. Um outro alerta super importante também para empresas que estão no Simples Nacional, isso é legal, te avisar o quanto de faturamento falta para você atingir o limite do Simples. Normalmente isso é responsabilidade da sua contabilidade, mas o sistema pode te ajudar bastante com isso. A gente sabe que o Simples Nacional ele tem um limite de 3 milhões e 600 no ano. Então você só pode emitir até 3 milhões e 600, né? Então o sistema pode ir te avisando, olha, uma vez por mês, sei lá, uma vez por semana, te mandar um e-mail e falar, ó, você já emitiu esse ano tanto de nota, né? E pela média, é previsto que até o fim do ano, se você manter a mesma média, você vai emitir tal valor, vai estourar o Simples. Então vê o que você faz. Essa informação é fundamental também para você ver se emite menos nota, se trabalha alguma outra questão,
conversar com a sua contabilidade aí o que pode ser feito nesse sentido. Às vezes abrir uma outra empresa, o pessoal acaba fazendo, enfim, né, para essas questões de Simples Nacional, tá? Então é importante. Por último, antes da gente responder algumas perguntas que foram selecionadas aqui, tá, pessoal? Eu quero falar sobre a questão dos arquivos XML, tá? Então, todo mundo aí que faz a emissão da nota, você tem lá duas pastas, né, de atalho. Uma que gera os arquivos XML. Então aqui, por exemplo, o caso de nota que eu já emiti, a nota 1000, que é a NFE, a carta de correção da nota 1000, né, que está aqui, e a nota 1001, por exemplo. Então, o que é importante? A Cefaz, ela, por lei, ela te obriga a guardar os arquivos XML por pelo menos 5 anos, tá? Então você precisa fazer uma cópia disso, precisa fazer um backup. Então, qual a sugestão? No mínimo, configurar um software de backup que faça cópia dessa pasta e mande para algum outro lugar, mande para um HD externo, né? Ou às vezes tem serviços também de nuvem, às vezes você pode usar serviços gratuitos como o Dropbox, como o Google Drive, né? Configurar, às vezes também, essa pasta de cópia de XML, ela pode ser colocada em qualquer lugar, tá? Não precisa estar dentro da pasta do sistema. Às vezes você fala para mim, Matheus, eu tenho uma pasta aqui que eu já compartilho no meu Dropbox, no servidor, ou no meu Google Drive. Dá para jogar a cópia dos XML e dump nessa pasta? Dá para configurar. Só abrir um chamado lá para nossa equipe de suporte falando que você quer fazer isso, o pessoal configura para você, tá? Essa pasta. A gente também oferece um serviço, tá, de backup, para também, se você não quiser ter nenhum tipo de trabalho com relação a isso, a gente tem um serviço mensal, que, na verdade, é um serviço que é pago mensalmente, né, mas é um serviço que é feito diariamente, uma cópia do seu banco de dados, do seu sistema, e também dos arquivos XML, e manda para a nuvem. Ele manda para uma nuvem, então você não precisa se preocupar com absolutamente nada. Todos os dias, o sistema, no horário combinado, o sistema vai fazer a cópia do seu banco, a cópia dos seus arquivos XML e mandar para uma nuvem nossa, fica guardadinho lá, se você precisar, as informações vão estar lá, tá? É importante, seja com o serviço contratado da ADV, seja com Dropbox, seja com Google Drive, seja na mão mesmo, copiando e colando para um HD externo ou para um pendrive, não importa. O importante é fazer a cópia dos arquivos XML, tá, pessoal? Isso é muito importante, tá, pessoal? Bacana, pessoal, para todo mundo que participou aí, com certeza ficaram dúvidas, eu sei, são muitos temas, são muitas questões relacionadas à nota fiscal que estão aí no nosso dia a dia. A gente tem trabalhado para sanar as dúvidas de vocês, tá? O webinar ele serve também para isso. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, vocês vão receber o link, tá, do vídeo, então vocês podem assistir quando quiser, voltar, ver o que eu falei lá no começo, no final, enfim, né. Eu vou pegar aqui algumas dúvidas que o pessoal colocou, até para a gente responder, tá. Tem uma dúvida que veio aqui, que é o seguinte: se numa saída tiver mais de um CST na nota, como eu faço? Se for uma venda, claro, o sistema ele vai se virar. Como assim o sistema vai se virar? Ele vai saber que um produto tem substituição, por exemplo, e o outro não tem, e vai já colocar as CSTs corretas, tá? Agora, não é uma venda, é uma bonificação, é uma consignação, é uma amostra grátis, é alguma outra coisa aí que você configurou e você tem que colocar um CST diferente. Via de regra, por que tem um CST diferente? Ele vai ter um CST diferente porque um produto às vezes tem substituição e o outro não tem. O produto tem redução e o outro não tem, tá? Nesse caso, se a sua venda já está já faz essa diferenciação automaticamente, então como que você vai fazer? Como eu fiz aqui com o caso da devolução, por exemplo. Só para vocês entenderem. Eu vou voltar aqui na devolução. Eu marquei só a opção de ignorar o CFOP. Eu não marquei a opção de ignorar o CST. Se eu marcasse a opção de ignorar o CST, ele ia pegar o fixo, o CST que está lá na categoria tributável. Mas como eu não marquei, ele vai pegar
o CST de acordo com o cálculo que o sistema entendeu. O sistema viu que o produto lá tinha redução, colocou 0,20. Viu lá que tinha substituição, colocou 0,10, por exemplo, tá? Então, você marca só essa opção. Em última instância, você tem 10 produtos num pedido. E um deles só tem um CST diferente. Você pode mudar no momento da nota. Não tem problema nenhum, tá? Eu vou, por exemplo, incluir um outro produto aqui, só para a gente abordar essa situação, tá? Eu vou colocar 10 aqui de um outro produto. Então, eu posso ter vários produtos. Aí, tenho 10 produtos. A maioria tem 9 produtos tem o CST 000 e um tem o CST 0,20, por exemplo. Né? Sei lá, 0,60. Eu posso deixar com que o sistema decida isso para mim e mudar só o CFOP, ou eu posso colocar também manual, tá? Na tela da nota, você pode fazer alterações, tá? Eu sempre sugiro que as alterações em termos de valores, essas coisas sejam feitas no pedido direto, porque isso já fica salvo, já fica gravado. Se você for emitir uma outra nota, vou emitir a nota, já tá tudo salvo, já tá tudo bonitinho lá para você não precisar se preocupar ou emitir com valores diferentes, tá? Agora, se você quiser mudar alguma coisa na nota, não tem problema. Você vai e faz a alteração lá sem problema algum. Eu vou abrir aqui a tela da nota. E aí aqui eu posso fazer aqui uma alteração qualquer de um CST, de um CFOP, ou qualquer coisa que o valha direto aí na tela da nota fiscal, tá? Vou carregar aqui as informações. Então, eu posso aqui mudar, por exemplo. Então, eu posso mudar aqui direto o CSTA. Esse aqui é 0,60 e o CFOP é 5405. Não tem problema nenhum. Posso mudar aqui, entendeu? Como posso mudar também o CST do PIS, o CST do COFINS, não tem nenhum problema, tá? Importante só quando você faz essas mudanças se atentar para o fato de que os impostos acompanham o CST. Então, por exemplo, eu tinha aqui, eu vou pegar um caso aqui do PIS e COFINS que é mais fácil. CST PIS e COFINS 0,1. Por que é 0,1? Porque ele calculou. É tributado integralmente PIS e COFINS. Então ele calculou. Não é para calcular, eu quero colocar 0,6. Tá bom, você tem que colocar 0,6. Mas para colocar isso, você tem que zerar a alíquota e você tem que zerar o valor. Senão a nota não vai ser emitida, entendeu? Então assim, é importante entender que o imposto, ele acompanha o CST, tá? Essa é uma questão importante também, tá? Tem uma outra questão que o pessoal colocou, se eu posso corrigir transportadora na carta de correção. Até onde eu sei, sim, tá? Até onde eu sei, você pode corrigir a informação da transportadora. Mas depende, eu acho que nesse caso, mais até da transportadora. Tem transportadora que não aceita fazer entrega se o nome dela não tá lá na nota. Então aí vai depender muito da situação. Em termos legais, você pode fazer, tá? Aí até onde a gente tem um conhecimento. É bom confirmar a informação sempre com a sua contabilidade. Mas até onde eu sei, sim. Mas muitas vezes a transportadora não aceita aí essa questão, tá? Tem uma outra questão que o pessoal colocou aqui, para enviar a nota fiscal para contabilidade, eu consigo enviar apenas os arquivos XML? Pelo sistema, não. Tá? Pelo sistema, quando você vem aqui, em abrir tela de consulta, atualiza aqui as notas, né? E pede para enviar para a contabilidade as notas agrupadas,
O sistema automaticamente faz o quê? Ele pega todos os XML, compacta num arquivo, pega todos os dumps, compactam no arquivo e mandam como anexo no e-mail, tá? Não é um problema você mandar o XML e o dump. Agora, se por algum motivo você quer mandar só o XML, você tem a opção de abrir a própria pasta aqui, os arquivos XML, né, da cópia, selecionar os arquivos e mandar direto pelo seu e-mail, aí, pelo seu Outlook, pelo seu Gmail, enfim, pelo seu pelo e-mail que você utiliza, tá? Então é importante essa questão, tá, gente, pessoal? Vamos verificar aqui se tem mais alguma outra dúvida que possa agregar para todo mundo, e aí se não tiver, a gente já finaliza também o webinar, tá? Bonificação e venda na mesma nota. Pessoal, surgiu uma dúvida aqui, que às vezes realmente acontece, tá? Eu quero colocar uma bonificação, uma venda e uma bonificação na mesma nota. Qual que é a minha sugestão? Que você não faça isso. Por quê? Primeiro porque é tudo diferente normalmente, em termos de... Não tudo, mas o CFOP, o CFOP é diferente. Tudo bem, Matheus, eu altero o CFOP na mão. Beleza, você altera o CFOP na mão. Mas o que você vai fazer com o financeiro? Porque assim, você não pode mandar uma bonificação com valor zero. A Cefaz não aceita. Aliás, para a Cefaz, não interessa se você está dando o produto ou você está vendendo. Você tem que colocar o valor correto e tem que destacar os impostos. Entendeu? Se você está dando o produto para o cliente, é por conta e risco sua, né? É uma questão comercial que você assimilou que vale a pena. Então, assim, eu não posso colocar o valor zero. Então, assim, se eu colocar um produto de bonificação com valor, o valor total do pedido vai ser o valor total de venda e bonificação. Na hora de eu gerar o financeiro, ele vai gerar o financeiro com o valor total do pedido, de venda e bonificação. Matheus, mas aqui eu posso alterar o financeiro se eu quiser. Pode, mas vai dar mais trabalho, né? Outra coisa, relatório. Eu quero ir lá no relatório e saber o que eu vendi e o que eu bonifiquei. Você não vai conseguir separar, porque você vai ter os filtros nos relatórios normalmente pelo tipo de saída, entendeu? Então, assim, parece que é mais trabalhoso separar, mas no fim das contas, você deixando tudo configurado, dá menos trabalho você fazer a nota separado, fazer o lançamento separado, sistemicamente, né, do que fazer tudo junto por essas questões de financeiro, questões de relatório, questão de configuração de impostos, tá, pessoal? Isso é importante salientar também. Pessoal, por enquanto é isso, então. Nós agradecemos a participação de todo mundo. Lembrando que o link dessa videoaula vai ser publicado no YouTube. Nós vamos mandar para todo mundo aí pelo Skype, todo mundo que participou, pelo Skype webinar.advtech. É importante salientar também que qualquer dúvida, qualquer esclarecimento adicional, você pode estar abrindo um chamado para a nossa equipe de suporte, o pessoal está lá para te atender, o pessoal está lá para esclarecer as suas dúvidas e auxiliar nas configurações, legal? Logo mais, provavelmente mês que vem, teremos mais um webinar. O tema ainda está sendo definido, então nós aceitamos sugestões, tá? Aceitamos sugestões de temas que vocês gostariam que a gente tratasse nos próximos webinars. E também enviamos uma pesquisa de satisfação para todos vocês aí com relação ao nosso atendimento, ao uso do sistema, que eu gostaria que todos participassem, e lá também tem uma opção para você sugerir temas para o webinar. Então, se você ainda não participou da pesquisa de satisfação, participe também da pesquisa de satisfação, dê a sua opinião é muito importante para a melhoria dos nossos processos, melhoria do nosso atendimento, melhoria do software também que você utiliza no dia a dia. Tá ok? Queremos agradecer então a participação e por hoje é isso. Muito obrigado.